paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Que Deus possa te abençoar, te conduzir, iluminar todos os teus caminhos, te dando paz, vida, saúde, prosperidade. Você que está inscrito no canal, você que tem nos acompanhado e que preza pela palavra de Deus, em honrá-la e em servi-lo, em adorar o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e que tu possa tirar muito proveito do ensinamento da palavra. O que está faltando hoje, né, queridos? O ensinamento da palavra. Os ensinadores, os verdadeiros pregadores que ensinam a verdadeira palavra e procura vivê-la, está acabando e vai acabar. Então o inimigo já tomou conta, né? De uma certa forma, o inimigo já tem espaço na igreja muito mais do que o Espírito Santo, muito mais. O Espírito Santo ainda habita em algumas pessoas, Nos pastores, nas bispas, é meio difícil. As que eu vejo por aí, os que eu vejo por aí, é meio difícil o Espírito Santo naqueles, né? Nesses tais aí, eu acho que quase impossível, né? Então, eu tenho questionado isso sobre essa presença negativa do inimigo nas igrejas e as pessoas às vezes têm se levantado contra. Então, para mim não faz diferença nenhuma. Eu vim das mãos dele, eu estive com ele, eu os invoquei junto à macumba, eu os acompanhei, sei quem eles são. E sei que eles estão aí andando nas igrejas, dentro das igrejas. E não adianta esse que se diz crente, que pertence ao gospel, que cantam, que diz que louvam, falar nada, porque se eles disser que não, vai acumular mais pecado, né? Então é melhor eles admitir e tentar redimir-se, para que possa encontrar o perdão divino e ser salvo. Porque quanto mais você peca e você não admite que peca, o seu pecado vai sempre multiplicar. Mas quando você peca e você admite que pecou e quer voltar atrás, encontra mais fácil o perdão divino e a sua dívida é menor. Por exemplo, Zaqueu, né, o jovem rico. Então nós temos Zaqueu que quis o arrependimento, quis o perdão, quis voltar atrás, voltou atrás de todos os seus feitos negativos, encontrou o perdão divino. Cristo indo almoçar na casa dele, né? Coisa maravilhosa, espetacular, um negócio maravilhoso. E o jovem rico que virou as costas e não quis desfazer das suas falsidades, das suas falcatruas, dos seus erros e dos seus furtos, né? Não quis fugir, então foi condenado, como Jesus diz. E nós temos também a história do rei Davi, né? O profeta chega para falar para ele: você pecou, Davi. O rei deu toda a profecia, falou todo aquele discurso que nós vemos lá em Samuel, no livro do profeta Samuel. Quando ele faz todo o discurso, ele chama o rei e fala: olha, acontece assim, assim, assim. O rei responde: se o homem que fez isso, ele é digno de morte. E o profeta Natan disse: esse homem não é você. Então, quando o Davi descobre que era ele, sentiu que era ele, viu que o pecado dele estava diante de Deus pela morte do Urias e pelo adultério, então o Davi cai em si e diz: pequei contra o Senhor, agora o Senhor faça de mim o que ele quiser. Encontrou perdão e reinou Israel por mais 31 anos e venceu reinos e reinos e reinos, e é considerado por Cristo seu rei, o rei dele, o rei de Cristo. Então, essas igrejas que estão aí, que até invocam demônios, né? Qualquer hora eu vou falar aqui de músicas gospel que tem por aí, de que se diz louvores, né? Que é verdadeiramente invocação a demônios. Então, eles ainda pegam a Bíblia para dizer: não, a Bíblia diz o que não tem nada a ver. Nada. Por quê? Porque Satanás pegou a Bíblia
Satanás conhece a Bíblia, Satanás conhece a palavra, Satanás conhece tudo isso. Inclusive o Salmo 91, que é usado por tanta gente, não? Até para amuletos de sortes, de defesas, né? Que as pessoas usam. Isso está repleto aí no mundo. Então, o Salmo 91, o diabo usou para tentar seduzir a Jesus, enganar a Cristo, mas ele se machucou, né? Então, nós vemos aí as pessoas usando a palavra de Deus. Isso aqui é o pior, né? Além de estar fazendo a coisa errada, ainda usa a palavra. Vai se machucar totalmente, né? Mas nós estamos louvando, nós estamos fazendo isso, então vai se arrebentar todinho lá na frente, infelizmente. Se depender de oração para vocês se libertar, eu oro. Mas, pelo visto, é melhor orar para vocês se arrebentar de vez, porque quem sabe na queda vocês se achega a Cristo, né, gente? Dá para chamar de irmãos, né? Quem vive invocando demônios não dá para chamar de irmão. Cantando e invocando demônios não dá para chamar de irmão. Então, nós vemos aí as pessoas como discoteca dos anos 70, né? Que eu dancei tanto. Né? As pessoas gravando, regravando, dizendo que é louvor, né? Temos música aí sertaneja, né? Nada contra a música e contra a dupla sertaneja que cantou a música, que gravou a música de 72 lá, né? E hoje é regravada pelo grupo dos gospel e cantada como sendo louvor a Deus. Ô, gente, que pobreza maligna, não? Que pobreza, né? Que vergonha, não? Então nós temos aí essa vergonha na igreja, a igreja caída, vendida ao paganismo e à prostituição, à corrupção, ao pecado, à idolatria, todas as sortes de males e quebras dos mandamentos da lei divina. Então, essa igreja, se não se arrepender, o futuro deles é nas mãos do anticristo que está chegando por aí. E, por que não dizer a marca da besta que já estão com eles, né? Já faz parte, já obedece, já serve, não tem como fugir, porque a única forma de fugir da marca da besta é obedecer os mandamentos e as leis. Isso ninguém quer. Então, todos aqueles que estão empenhados a isso, será taxado já com a marca da besta, todos. Principalmente no mandamento que se diz o sábado. Então, o anticristo está vindo aí. Está vindo para abraçar todos. E essa gente vai abraçar todos, ou melhor, vai abraçar o anticristo. É deles, não quer obediência a Cristo, receba o anticristo. Então, quando nós vemos a igreja caminhando na direção dessa, é preciso que se levante alguém com fidelidade, com sinceridade a Deus e pregue o evangelho da salvação sem interesse nenhum. Porque a maioria faz isso em busca principalmente de pontos nas redes sociais, né? De seguidores, essa coisa toda, não? Então, por isso eles fazem isso. Estou pregando aqui há 4 anos, vai fazer 4 anos agora. Não sei nem quantos tem, nem chegou a 500 assinaturas aí, não sei. Mas não estou preocupado, meu negócio é pregar o evangelho. Eu quero que aqueles que ouçam a palavra de Deus se acheguem a Cristo. Porque, queridos, se aqui é difícil, se aqui está este inferno, imagina no lago de fogo. Aqui tem limites, no lago de fogo não, queridos. Não tem limite. É só pronto, dores, ranger de dentes, cheiro do enxofre e o fogo abrasando. Até quando Cristo saberá. Ou melhor, Cristo sabe, né? Você saberá quando você for para lá. Então, abram comigo aí no capítulo de número 2, a primeira carta, a segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. E o versículo de número 1. Nosso objetivo aqui é desmascarar esse engano, esse tal Cristo que vem às escondidas. Nós já estamos em 14 vídeos falando isso. Se você acompanhar todos, você vai se converter dessa falsa doutrina, desse falso ensinamento
e exaltar a Cristo como o único Senhor e Salvador. Então, o versículo número 1 diz: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então, a recomendação de Paulo aqui para os irmãos de Tessalônica e para todos nós. Irmãos, eu quero que vocês tenham muito cuidado, que vocês vigiem. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, reuniremos nas nuvens. Não vai ser fácil, meus queridos. As noivas ouviram o grito? Não deram tempo. Insensatas e malucas. Insensatas e prudentes. Preparadas. Por favor, ouva a palavra de Deus aqui no Pão de Betel, ou aonde estiver pregando a verdade, para que você seja salvo. Que você seja uma virgem pura. Cuidado, porque quando o noivo bradar, não tem como você ser socorrido. Não tem como você ser socorrido e atendido por ninguém. Porque nem as sensatas te deu ouvido, ou deu ouvido às insensatas, quando elas pediram para dividir o azeite, e nem, nesse tempo, Cristo vai dar ouvido a ninguém. Chamou. Ei, é o noivo. Você quem busca um Cristo silencioso, um Cristo quieto, esse é um Cristo sem moral, sem dignidade, sem honra, sem pé nem cabeça. É uma mula sem cabeça. Não tem eficácia nenhuma, queridos. Não tem. Nem voz tem para chamar. Nem brado tem. É um Cristo que não tem moral nenhuma. Porque o Cristo Salvador, quando ele vem, ele brada. O Cristo libertador, arrebatador, quando ele vem, ele brada, vinde. Não tem nada a temer com ninguém. Não vai pegar nada de ninguém às escondidas. Vai levar o que é seu por direito, desde a Nova Jerusalém até aqui, para ir para lá. Todos sabem, é dele e ninguém tem o que contestar, de jeito nenhum. Então, Paulo está dizendo aqui, quanto à nossa reunião com ele, não, ou melhor, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Irmãos, não fique preocupado com os movimentos que há na terra, na religiosidade, com os movimentos que tem nas falsas igrejas, com os falsos ensinamentos. Não saia da posição. Fique na posição. Porque falsos cristos e falsos profetas amontoarão na terra. E aí está ele, o Cristo às escondidas. Então, Paulo está dizendo, não demovais facilmente do vosso modo de pensar. Não pense naquilo que parece
naquilo que você acha. Achar não convém a nada no que diz respeito, eficácia de Cristo e realidade em Cristo Jesus. Nem vos perturbeis, não fique preocupado quando alguém dizer para vocês, através de um livro que o profeta tal escreveu, que o bispo tal escreveu, que o tal missionário escreveu, que o tal padre escreveu, que o tal papa escreveu, que a tal profetisa escreveu. Não se demovais facilmente, ou não se entregue facilmente, não perturbem, não balancem, não fiquem em dúvida em relação a esses escritos, a esses ensinamentos. É o que Paulo está recomendando à igreja de Tessalônica. E por que Paulo está dizendo isso? Ele diz aqui: nem vos perturbeis, quer por espírito. Cuidado com os espíritos que estão na igreja cantando e dizendo-se louvor a Deus. Tem muitos louvando a Zé Pilintra na igreja, viu, gente? Não adianta falar que não, viu, queridos? Eu vim de lá e conheço essas coisas. Para de estar acrescentando o pecado mais para as vidas de vocês. Essas coisas que vocês estão fazendo para chamar atenção, para receber pontos nas redes sociais, esse tipo de receber pontos de assinatura nos canais de vocês, isso que vocês estão fazendo é sentença de morte que vocês estão cravando para vocês. Para que essas coisas, e se arrependa e se humilha e diga: não, isso aqui nós fizemos pela carne, com a imaginação, porque isso nada tem a ver com o Espírito Santo, tem com os Espíritos e com o teu Espírito, mas com o Espírito de Deus não adianta. Não adianta. Porque no livro tal, você só vai acrescentar pecado. Você só está aumentando o seu pecado, queridos. Pare com isso, admita que está errado, volte atrás, retroceda, viu? E jogue essa coisa fora e avance pela verdade e a justiça divina, que é muito melhor. Então, invocação aos demônios, conheço muito bem. Somente esse cabra chamado Zé Pilintra. Não é espírito imundo, queridos. Mas põe esse nome aí, porque esse apelido dele no candomblé, na macumba, e a Maria Padilha, são só nomes que eles colocaram para... O diabo nomeou, colocou para matar, roubar e destruir. Como ser humano, todos têm seu próprio nome. Então, os demônios receberam os apelidos, que a gente chama de nome, mas os apelidos para eles poderem trabalhar e matando, roubando e destruindo dentro da sociedade como um todo, entre a humanidade. Então, as pessoas acreditam nessas coisas e seguem isso e ainda tem coragem de achar que isso é louvor. Então, Paulo está dizendo aqui: por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou palavra, ou ensinamento, ou qualquer coisa do tipo, ou por cartas. Tenha cuidado com o que estão fazendo. Paulo diz assim, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Como se essas cartas viessem de Deus, como se essas cartas viessem dos apóstolos, como se esses tais louvores aí viessem do Espírito Santo. Vocês tenham cuidado para não cair na lábia do destruidor. Como se a política na igreja fosse uma permissão de Deus, que Deus nunca vai permitir. Nunca. Então, Paulo está dizendo, como se o dia de Cristo já tivesse vindo. Olha aí, não veio ainda, viu, meu querido? Mas ele virá. Então ele diz aqui no 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não será, ou melhor, isso não acontecerá, sem que antes venha a apostasia
e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Percebeu, queridos? Que nada do que tem para acontecer vai acontecer depois de Cristo. Ou melhor, de tudo que se tem para acontecer, nada acontecerá depois do arrebatamento. Tudo antes do arrebatamento da igreja que Cristo fará. Primeiro e único arrebatamento da igreja. Então Jesus está alertando aqui os irmãos de Tessalônica através do apóstolo Paulo. E ele diz aqui: o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Então todo mundo dá-se a dizer que o filho da perdição é Satanás. Satanás nunca foi filho, queridos. Não. Satanás nunca foi filho. Viu? E nunca será filho. Sempre foi criado por Deus. Não que ele é uma criatura no que diz respeito a ser humano. Não. Ele foi criado por Deus. Criado em espírito, anjo, e que recebeu o nome de querubim. Então, o apóstolo está dizendo aqui, filho do pecado. Filho do pecado. Você vai saber quem é o filho do pecado, nós vamos fazer e vamos ensinar isso futuramente, tá? Você vai saber do começo ao fim quem é esse filho do pecado dentro da palavra de Deus. Abra comigo aí na carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, a primeira carta, capítulo 6 de Timóteo. Paulo dizendo aí aos irmãos sobre esse iníquo, esse espírito imundo. 6, 7. Porque nada trouxemos a esse mundo. Vejam aí. Porque nada, ou melhor, 6, 9, desculpe. Ele está dizendo aqui, ó. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais pervertem os homens na ruína e perdição. Está aqui, ó. Os filhos da perdição, o filho da perdição, todo aquele que cai nessa doutrina aqui, ó, é um filho da perdição. Perdido, condenado, e o mais cotado para ser o filho da perdição, nós vemos dentro da Bíblia, Judas Iscariotes, né? Então vejam aí o que Paulo está dizendo, que os homens entram por esse princípio. Versículo de número 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então se prepare, igreja. Por quê? Porque eu não consigo entender, irmãos, como é que a igreja de Cristo consegue defender um ímpio. Como as pessoas conseguem defender, os pastores conseguem defender o ímpio de unhas e dentes, por exemplo, o Bolsonaro e o Lula, que são ímpios, outros políticos da mesma forma. Como é que eles conseguem defender essa gente dentro de algo como a política para colocar isso na igreja? Como eles conseguem fazer isso? O apóstolo João diz que tem pessoas, ou melhor, irmãos, não é nem pessoas, que nós não convém nem saudá-los com a paz do Senhor.
Como é que eles conseguem fazer isso na casa de Deus com pessoas desse tipo? Esse tipo de gente, de pessoas como esses políticos, tem que ouvir o evangelho pelos pregadores, e os pregadores mostrar para eles que o reino de Deus é soberano e não se mistura com a sujeira desse mundo, para que eles possam se arrepender. E eles abraçam de unhas e dentes, e vocês acham e dizem que eles são crentes. Concupiscências loucas, as redes sociais estão fazendo isso com quase toda a igreja, né? Estão ficando loucos por causa de pontos, por causa de tudo. Irmãos, é uma loucura que nós vemos na igreja hoje. Camarada vendendo de tudo, feijão, caroço de feijão, o camarada vendendo prego, vendendo bloco, as pessoas dentro das igrejas vendo tudo isso. A mulher, a bispa, dando o calcanhar para o camarada tocar e receber dinheiro nisso. Gente, isso é uma loucura, um desequilíbrio mental. Isso não acaba em outra coisa senão possessão demoníaca e inferno depois. Condenação, não tem jeito. Não adianta. Sei de onde vim, queridos. E sei para onde quero ir. Estou lutando para ir. Sei a diferença. Como pode isso? As pessoas, para querer receber ponto nas redes sociais, então eles falam da mulher dos outros, em todos os sentidos. O camarada chega capaz de vestir uma calcinha da mulher e aparecer. Ô gente, por favor, vocês não estão vendo? Louva aos demônios, cantam para os demônios, que é uma invocação, ainda coloca o livro de Lucas, outros evangelhos, para estar defendendo a sua ruína, a sua desgraça e a sua destruição. Que coisa mais banal, mais patética, mais diabólica isso, não, gente? E os crentes achando que Deus está nisso. Ô igreja, Paulo disse que vocês não podem ser levados por essas coisas. Não se perturbeis por causa disso. Pare de estar perturbado por pontos nas redes sociais, por visualização. Para de estar perturbado por assinaturas, essas coisas. Ah, mas é um meio de eu ganhar dinheiro. Quem diz isso, gente? Que eu não sei de nada disso? Que eu não estou preocupado com isso? Que é isso, irmãos? Vai trabalhar, queridos. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai trabalhar, vai. É difícil, né? Trabalhar no Brasil com essa gente aí. Trabalhar até que a gente trabalha, mas com o que o governo está fazendo é meio complicado, né? A tendência é a juventude, 90%, cair na marginalidade. Porque para a gente, para eles vai ter lei para punição, mas para aqueles que estão influenciando, nunca terá. Faz o que quiser. E para eles, contra eles não tem lei. Mas tem sim. Aqui, ó, está aqui na Bíblia. Aqui está a lei contra eles, viu? Não se preocupe, que o dia da cobrança deles está a caminho. Está chegando, tá bom? Está chegando. Então, Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Tessalônica, o filho da perdição. Então, ele diz aqui, sem que antes venha a apostasia. E onde está a apostasia, querido? O que é isso aí? O que nós estamos vendo aí? Secretismo religioso, tudo igual, a minha religião é assim, a tua é assim, nós estamos juntos, nada disso. Você tem sua religião, siga a tua religião. Eu tenho o meu Cristo e vou seguir a Ele, não há mistura entre nós. Nós não falamos a mesma língua, de jeito nenhum. Eu falo a língua de Cristo, da verdade de Cristo, eu falo a palavra de Deus, e você que é crente fala a verdade, a palavra de Deus, e você que é religioso fala a sua religião conforme você quer. Defende o seu orixá, seu guia, seu caboclo, sua pombagira, sua cabocla, quem você quiser. Tem nada a ver com isso. Só que mistura entre eu e você, nada a ver. Eu sou uma virgem que ando na palavra de Deus, como igreja.
e você é o seu religioso e anda conforme a doutrina do seu Deus. Então, não existe essa mistura. Paulo está dizendo aqui, ele se opõe e se levantará, ou se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objetos de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai se levantar contra todos, né? Contra tudo e contra todos. Olha, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, todo aquele que chamar o nome do Senhor, que invocar o nome do Senhor, que chama por Deus, esse camarada, esse anticristo, ele vai se levantar contra. Não pode falar outro nome senão o dele. Você se lembra da estátua que o rei Nabucodonosor levantou? Qual foi a ordem do rei? Você se lembra? Você lembra dela? Não lembra? Então vamos lá para o livro do profeta Daniel. Você saberá agora. Livro do profeta Daniel. Aqui no capítulo de número deixa eu achar aqui. O capítulo 3. Ele tem um sonho no capítulo 2. Mas ele recebe a revelação divina através do profeta Daniel, do que representava o sonho, queria dizer o sonho, e ele vem fazer exatamente o que ele sonhou no capítulo de número 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, o povo, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de músicas, vos prostrais e adorareis
a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então vejam aqui, nós continuaremos a leitura no próximo vídeo. Então vejam aqui, o rei Nabucodonosor convoca toda a corte dele. Aqui só está falando de gente ímpia, que pertencia o quê? Governadores, prefeitos, só políticos. Junto com ele, e ele faz a estátua, a imagem, e aí convoca todos para adoração. Você verá isso baseado no que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Tessalonicenses, na segunda carta. Paulo e Daniel, pelo mesmo Espírito, pela mesma revelação divina, exortando toda a terra sobre o anticristo, desde os dias de Daniel, e Paulo desde os dias de Paulo, e até hoje aqui o colono de Betel exortando, e hoje diferente, ele batendo nas portas, e está chegando. Naquele tempo de Daniel, só para Cristo vir, cerca de 500 anos, 600, 500 anos. E agora, Paulo, cerca de quase 2 milênios, alertou a igreja de Tessalônica com a mesma direção, com o mesmo espírito com que Daniel havia direcionado e exortado a nação de Israel, o povo de Israel, que não deu ouvido desde aquele tempo. E que Paulo prega, ensinou e falou e também não deram ouvidos. E agora o anticristo está chegando. Coluna de Betel aqui, Deus está nos usando. E você está saindo fora. Cuidado, porque ele está à porta. E você pensa que é o Donald Trump, você pensa que é Elon Musk, você pensa que é isso, que você pensa que é aquilo, e você está redondamente enganado. A mesma coisa que você pensa que vem um Cristo escondido por esses falsos ensinadores. O anticristo está chegando. Nós continuaremos. Falaremos no próximo vídeo com mais detalhe. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor, Tua graça, Tuas muitas misericórdias. Obrigado pela obra do Teu Espírito Santo, maravilhoso, por nos dar o privilégio de pegar o Teu Evangelho, para que a Tua luz brilhe sobre as trevas e que ela possa dissipar todas as trevas que estão, todas as fendas que estão sobre as pessoas, Pai, dentro da igreja, para que saia disso, desse secretismo religioso, porque quem é teu, e quem é da religiosidade, é da religiosidade. Por quê? Porque a palha nada tem a ver em comum com o trigo. O joio é joio, o trigo é trigo. O Senhor já disse isso. A palha vai ser jogada no fogo e vai queimar. O joio vai ser jogado no fogo e vai queimar, é certo? Depois do arrebatamento. Então, a verdade nada tem a ver com a mentira. Então, nós queremos esclarecer a verdade, que a luz da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, ilumina os nossos entendimentos. Porque o único desejo da minha alma é ver Teu nome glorificado por multidões, e as multidões essas que estão aí perdidas em toda a terra, que possa se arrepender, que esses que estão nas garras dessas igrejas, desses pastores, desses missionários e bispos, Pai, que estão aí, apóstolos, enganando com essa falsa religiosidade, com a política dentro da igreja, com esses louvores muito mais aos demônios do que a Ti, Senhor. Que eles possam abrir os seus olhos e não se perturbar e não se preocupar com as coisas desse mundo, abraçando a fé e o amor, que há no Teu Filho Jesus Cristo, que morreu crucificado por todos nós, porque com Ele não há acepção de pessoa. Cristo bendito e maravilhoso, que ao bradar na cruz, Pai, está consumado, não disse está consumado para os judeus. Pai, está consumado, não está consumado para os ricos, nem para os mais nobres, para os mais bonitos, para os pretos, ou para os mais jovens, ou para os mais velhos. Quando Ele disse está consumado, a obra da salvação está pronta, quem quiser pode se achegar, de todas as idades, de todas as raças,
de todas as cores, independente de qualquer cultura, independente de riqueza ou pobreza, pode se achegar, porque tudo está pronto para a salvação. Nós queremos reconhecer sempre, Pai, esse presente gostoso e maravilhoso que Tu nos deu, o Teu Filho Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas. Queremos Te agradecer e Te louvar, porque que Pai há como Tu, que dá a nós, pecadores, algo tão sublime, e como se não bastasse, chama Ele ao céu depois da crucificação, morte e ressurreição, ainda nos deixa essa preciosidade que é o Teu Espírito Santo Consolador. Ó Deus, obrigado por tudo. Que a Tua palavra em nossas vidas, Senhor, seja sempre um modelo e um exemplo de vida para todos, porque é isso que ela é. O ponto mais forte de adoração a Ti e o ponto mais forte de conduzir a ter o Senhor para sermos salvos. Obrigado, Pai, que Tu nos ajude, que Tu nos dê graça e que Tu nos dê força. Que quanto fôlego de vida vier em nós possamos dizer ao povo e ao mundo: há um Cristo assentado num trono de glória que não se mistura com essas coisas, com a religiosidade, com as falsidades espirituais, com as falsidades que há na igreja e com essa política mundana. Não, Senhor, Tu és justo e Tu és verdadeiro, pois quem Te levou para a cruz em primeiro lugar? O pecado de nós todos, mas quem Te condenou foi a religiosidade e a política. Caifás e Pilatos, usando o povo como massa de manobras e cobaia nas mãos deles. Assim está a religião hoje, assim está a igreja. Mas Tu, Deus, não se deixa escarnecer. A Tua palavra é justa e verdadeira. A Tua palavra é fiel. Não se acrescenta um jota sequer, não se tira um tio sequer da lei e da verdade, porque ela é perfeita e se cumpre, tem se cumprido e cumprirá por toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Não há palavras em mim para Te louvar e Te agradecer como deve, mas em Ti, Jesus, sou o que sou e Te agradeço e Te louvo com toda a sinceridade do meu coração. Obrigado pelas chicotadas que levastes. Obrigado pelos espinhos na Tua fronte. Obrigado pelos cravos nas Tuas mãos, nos Teus pés. Obrigado, Jesus, pela cruz pesada que O arrastou por mim. Mas muito obrigado, Pai, porque ao terceiro dia Ele ficou de pé. E está aí à Tua direita, glorificado e exaltado para sempre. Receba o louvor, ó Rei de toda a terra. Receba o louvor, ó bendito e soberano Senhor de tudo e de todos, Jesus de Nazaré. Obrigado por tudo. Venha nos usar em Tuas mãos e venha colocar em mim a sabedoria, a sinceridade do Teu Espírito Santo e a vontade e o desejo de ensinar, como sempre tive nesses 30 anos. E não me faltará, porque Tu és comigo e eu creio na Tua bendita e gloriosa palavra. Obrigado, Deus. Receba o louvor e a adoração hoje e para sempre. E que o Teu Espírito Santo nunca aparta-se de mim. Nunca deixe-se de mim e de nós. E nem do Teu trabalho que Tu nos desse a fazer, aqui no Coluna de Betel, a porta do céu. Para que todos os que as ouvem possam reconhecer que Deus como Tu nunca houve e nem depois de Ti jamais haverá. Pois Tu és hoje, ontem e serás sempre, nunca mudará. Bendito és, ó Rei de toda a terra. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Redentor, hoje e para sempre Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.